É uma honra estar aqui falando pela primeira vez, né? Ontem eu pude falar no evento de São Paulo, a primeira vez agora eu estou falando no evento do Sul, falar um pouco sobre casos de uso na saúde, mas também dividir um pouco mais sobre a Rator e o potencial todo dessa tecnologia blockchain, de novo, especialmente nos casos de uso da saúde. Falando um pouco sobre a Rator é uma plataforma de blockchain criada na tese de doutorado do Marcelo, que é o nosso CTO e cofundador também. Ele fez o doutorado dele na FGV do Rio e falava sobre escalabilidade de redes de blockchain. E a Rator, esse foi justamente o caso que eu apresentei ontem em São Paulo, né? Foi a primeira blockchain, né, do projeto de sandbox da CVM. Né? Então, o primeiro projeto aprovado que está rodando nesse sandbox da CVM, ele é construído em Rator. Né? Tem algumas entidades super importantes, bancos grandíssimos, algumas debêntures emitidas pelo Itaú e agora recentemente também pelo Santander, rodam nesse projeto e aí, por consequência, fazem uso da rede da Rator. Mas falando um pouco de blockchain, imagino que todos aqui já dessa apresentação saibam, então vou passar super rápido por isso. Ela é basicamente um banco de dados com algumas características particulares. Né? A primeira é que é distribuída, ou seja, todos os dados eles são replicados nos diversos servidores, todos armazenam a mesma informação. A segunda delas é que ela é descentralizada, ou seja, não tem um único nó, um único controlador sobre essa rede. Né? Esses dados não são controlados por uma única entidade, isso daí vai ser importante para a gente falar mais lá para frente nos casos de uso. Né? E, basicamente, como consequência dessas duas características, ela é imutável, ou seja, para você, uma vez que a informação é gravada, né, o registro foi feito, é super complicado, super caro, nesse caso, fazer qualquer alteração. Então, depois de um tempo, a gente pode falar que ele é imutável. Né? E a gente sabe que essas aplicações elas já são bem conhecidas dentro do mundo das finanças, mas por que será que elas ainda não foram aplicadas em outros segmentos? Nesse caso aí, especialmente no mundo de finanças. A gente vê que tem dois desafios grandes que impedem a adoção das blockchains, da tecnologia blockchain no mundo de finanças. O primeiro deles, o desafio técnico, está relacionado à escalabilidade. Ou seja, a Bitcoin e Ethereum, por exemplo, que são as tecnologias precursoras, elas não conseguem suportar uma alta taxa, um grande número de transações por segundo. Né? E além desse problema, né, de não suportar o número de transações por segundo, essas transações também são caríssimas. Né? Então, agora, uma transação no Ethereum, por exemplo, ela está por menos de $5, mas no início do ano ela custava mais de $50. Então, assim, isso certamente inviabiliza diversos projetos. Né? Além dessa questão dos custos e do número de transações por segundo não ser alto, também tem o que a gente chama de desafio de negócio, ou seja, é super complexo, é muito difícil você fazer uma integração com uma blockchain, é super caro. Né? Os desenvolvedores blockchain especializados, eles estão em alta, estão em demanda, eles são escassos, né? Então é super, super caro. Além de contratá-los também, a maioria dos projetos eles têm que contratar uma auditoria de código, que também é muito cara e nem sempre garante que o código vai rodar sem nenhum problema. Né? E foi basicamente nesse cenário, né, que a Rator surgiu em 2018. Né? O Marcelo propôs uma arquitetura nova para a rede blockchain para resolver o problema de escalabilidade. Ela combina um DAG de transações com a blockchain, não é o foco aqui da apresentação falar especialmente da arquitetura, mas ela tem uma escalabilidade muito mais alta e, por consequência, também resolve o problema das taxas de transação. Então, na rede da Rator não tem nenhum custo de transação. Né? O outro ponto que a gente também quis resolver foi a questão da simplicidade, de fazer a implementação e integração com a rede de forma mais fácil. Né? Então, não são necessários smart contracts, que a gente sabe que é a parte mais complexa das blockchains, né? Os contratos inteligentes. Não é necessário, você consegue com algumas APIs fazer a integração. Então, qualquer bom desenvolvedor consegue integrar com a rede da Rator e trazer um caso de uso para a blockchain. Né? Além dessas características que já citei, né? Facilidade de implementação e zero custo de taxa, também ela é extremamente segura. Né? A rede da Rator ela tem o processo de Proof of Work, que é o mesmo do Bitcoin. Não só o mesmo do Bitcoin, mas a gente também tem o que a gente chama de Merge Mining, ou seja, a mineração conjunta
os mineradores da rede Bitcoin, ao mesmo tempo que mineram Bitcoin, eles podem também minerar HTR, que é a moeda nativa da rede Rato, né? Isso garante uma segurança muito grande para a rede, o poder computacional que hoje dá segurança à rede da Rato era super alto, né? E também, por causa da arquitetura, alta velocidade nas transações, isso é super importante para a usabilidade, né? Para a experiência do usuário, quando vai usar uma solução, né? Até voltando um pouco na questão de segurança, isso certamente foi algo que contou muito para a aprovação da CVM, a CVM confiar, né, que um caso do sistema financeiro poderia rodar né? Esse caso que eu falei é o caso justamente da Vortex, que é a retokenizadora, é um caso de SEO, né, é um valor mobiliário que está tokenizado, aprovado pela CVM, já está rodando aí há 6 meses, e já tem mais de 200 milhões, ou próximos de 200 milhões de reais tokenizados que rodam nessa rede, né, nesse caso de uso. Temos alguns menções da Hathor na mídia, né, não só no Brasil, mas também fora, e há pouco tempo atrás, uma nota no Valor Econômico mencionou a Hathor e os principais casos de uso, e o que foi legal é que ela pegou o depoimento aí, se não me engano, de dois ou três casos, 2 clientes, digamos, que estão usando a rede da Hathor, e eles estão bem satisfeitos e bastante sucesso falando dos casos de uso. Falando aí nos casos de uso, além desse que eu já citei, da Vortex, que é a retokenizadora, alguns outros casos, obviamente, bastante focados no mundo cripto, no universo cripto, e aí as NFTs que foram o boom aí dos últimos 12 meses, eles têm destaque. Então, eles têm a plataforma de NFTs Nineblock, a plataforma do influenciador Felipe Neto, né? Ele é um dos sócios dessa plataforma e também lançou seus NFTs lá. Alguns outros projetos de NFT feitos organicamente pela rede, incluindo o Marketplace, né? Como se fosse o nosso OpenSea, e também o Quizzard, que é uma plataforma de tokens, de gamificação baseada em tokens. Além disso, a gente recentemente fechou uma parceria com a Visa, então tem um cartão de débito com a nossa marca, em que você pode carregar com HTR e gastar em qualquer ponto que a Visa aceita, um cartão Visa aceita. Esse cartão é lindo, eu tenho um desses, ele é muito bonito mesmo, é muito legal, e é uma forma de facilitar a adoção das pessoas, digamos, fora do mundo blockchain para esse universo cripto, né? Além desse cartão, também tem diversos outros lugares que você pode comprar HTR, diversas exchanges, e também com cartão de crédito e débito, e também Pix, né? A Hathor Labs, como foi falado na apresentação, ela é a principal empresa responsável pelo desenvolvimento da rede da Hathor. A Hathor Network, né, é uma rede descentralizada, distribuída, não tem um dono. A gente é só a principal empresa que faz a manutenção e desenvolvimento dela. Mas agora vamos entrar aqui na parte que é a mais interessante, digamos, né, que é pela que as pessoas vieram, né, que é entender como é que essa tecnologia pode ajudar o setor de saúde particularmente. Né? A grande verdade é que não existe uma solução única, né? Depende muito caso a caso, né? E para isso eu vou trazer 2 casos com focos um pouco diferentes que podem servir de inspiração para vocês, né? O primeiro caso, ele fala do acesso aos registros médicos de pacientes, né? Tem um estudo da Johns Hopkins nos Estados Unidos que fala que a terceira causa de morte maior no mundo é erro médico, e muitas das vezes está associado a essa falta de sincronia entre os diversos agentes do sistema, né? A gente tem informações completas sobre um paciente e aí acaba levando algumas falhas médicas, né? Então, como é que uma blockchain pode ajudar nesse caso, né? Qual seria o objetivo aqui? É criar um sistema em que a blockchain ela permite controlar o acesso aos registros médicos, ou seja, os registros médicos eles continuam eles são de propriedade do paciente, e o paciente, usando a blockchain, ele consegue de forma mais fácil controlar o acesso a esses registros médicos para que, né, se ele desejar, os médicos, qualquer médico que ele consulte, possa ter acesso a todas as informações, a todos os dados, a todos os tratamentos anteriores que ele fez. Um ponto aqui, só para deixar claro, é que a blockchain, tradicionalmente, ela não é um local bom para se guardar informações, né? Ela não deve guardar informações no blockchain, né? Digamos, é muito caro, custoso, e nem faz muito sentido você guardar na blockchain.
né? O que você guarda normalmente na blockchain são algumas informações parciais desses acessos médicos que permitem, depois garantem os dados para quem quiser acessá-lo. Então, quais seriam os benefícios, né? Os benefícios, nesse caso, é que os médicos têm realmente tem uma fonte única de registro, né? A blockchain ela serve como digamos, a fonte única em que todos os dados estão ali armazenados, embora que parcialmente, mas os pacientes também eles conseguem ver de forma simples na blockchain quando qualquer nova informação é adicionada, né? E os pacientes por si só eles também ficam como os principais responsáveis por compartilhar esses seus dados, né? Um outro benefício secundário, digamos assim, é que as seguradoras, se os pacientes assim desejarem, eles podem receber essa informação de forma confiável e auditável na blockchain, né? Assim que essa informação acontece sem nenhum intermediário e aí também reduzindo alguns de seus custos, tá? Então, esse é um primeiro caso, para dar uma ideia. E um segundo caso é sobre a transparência na cadeia de suprimentos, que aí eu diria que não só no setor médico, mas daí para qualquer indústria que se utilize de supply chain. Esse é um caso bem interessante, mas a gente sabe que na indústria médica essa parte é ainda mais sensível de garantir a origem e a autenticidade dos produtos, né? Porque existe um requerimento muito alto de qualidade, de controle de qualidade nos produtos da área médica, justamente para garantir a segurança dos pacientes finais, certo? Então, com a blockchain, é possível você rastrear de ponta a ponta todos os produtos da sua cadeia de produção de um medicamento, ou de qualquer outro equipamento, ou qualquer outro produto dessa área médica, né? Você consegue, a cada ponto em que ele passa, digamos que ele é escaneado, ou se tiver ainda uma integração com a IoT, você pode pegar essa informação, colocar na blockchain, que ela vai ser feita, ela vai ser vista e acessada de forma imutável, né? Ou seja, ninguém pode alterar depois que esse dado foi escrito, né? Então, essa habilidade de rastrear de ponta a ponta as informações, ela aumenta muito a confiança do cliente, aumenta muito a agilidade nas tomadas de decisão e também as informações precisam ser passadas para os reguladores ou para os órgãos que são responsáveis por fiscalizar essa produção desses insumos, né? Então, como eu falei, tem requisitos altos de compliance e você tem as informações imutáveis, ele garante que esse processo está sendo seguido, né? E até como eu citei aqui também, você integrar com algumas soluções IoT, elas podem ajudar nessa cadeia de confiança, porque uma coisa que a gente sempre deixa muito claro é que a blockchain, ela armazena os dados, mas ela não é uma solução mágica, ou seja, não quer dizer que se você só usar uma blockchain, ela vai resolver todos os problemas, né? Então, quando você armazena informação na blockchain, ela é imutável, mas se a informação que você armazenou inicialmente não for confiável, né, ela não for verdadeira, não adianta nada você armazenar na blockchain. Então, às vezes, você juntar a blockchain com algumas outras soluções, alguns sistemas, também pode potencializar essa solução. Bom, aqui foram 2 casos bem rápidos que, para dar ideias, para, digamos, inspirar aí o pessoal a pensar um pouco melhor e entender como a blockchain pode ajudar no sistema de saúde. A gente fica super aberto a conversar com todos, quem quiser falar com a gente, bolar uma solução, a gente está super aberto, pode entrar em contato com o nosso pessoal comercial, o e-mail esse daí é commercial, né? Então em inglês com 2 N's, commercial@rator.network. O nosso site também é rator.network, e de lá você consegue encontrar mais informações ou até outras formas de contato, mas nós temos um time comercial que pode ajudá-los a modelar esse negócio e ajudá-los a tirar ideias do papel. É isso, eu fico à disposição para tirar dúvidas, perguntas e qualquer outra coisa. Muito obrigado, Ian. Nós temos tempo para questões. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta lá no fundo. Ian, você falou que o token é prova de trabalho, é correto? Isso, exato, prova de trabalho por favor. E não tem custo, e aí, como é que não tem custo? Eu não entendi essa parte.
Desculpa, então aí vai um pouco da arquitetura que foi apresentada na tese de doutorado do Marcelo, né? Na tese de doutorado, ele inventou uma arquitetura que combina um DAG de transações, que é uma arquitetura um pouco mais escalável para transações com uma blockchain. Estou pensando aqui a melhor forma de colocar isso, mas o motivo de ter custos em outras blockchains são dois casos. O primeiro é para prevenir spam, ou seja, uma pessoa não ficar mandando a informação, quer dizer, uma transação, digamos, milhares de vezes por segundo, porque não tem custo, e isso aí ia engargalar a rede. Digamos, isso é resolvido na rede da Rata de uma outra forma, que também tem um proof of work, também tem uma prova de trabalho pequena para cada transação. Então, a pessoa, antes de enviar a transação, ela tem que resolver essa prova de trabalho e prevenir o spam. E o segundo motivo de ter custo em outras redes de blockchain é o espaço em bloco. Então, eles competem por espaço em bloco. Como a rede da Rata tem essa arquitetura muito diferente, não existe essa competição por espaço em bloco. E é por isso que não tem taxa. Não tem taxa nas transações. Existe o que a gente fala que é um depósito na hora da tokenização. Se você quer criar um token, digamos, na nossa rede, né, que digamos, é a operação mais fácil que você pode fazer na rede, você quer criar um token, existe um depósito de 1%. Eu quero criar 100 tokens, eu vou depositar 1 HTR. É um depósito, porque se você no futuro não precisar desses tokens, não quiser destruí-los, você pode pegar esse depósito de volta. E esse depósito é feito de forma automática na rede, é feito por uma empresa, não tem nenhum risco, digamos, de calote, é automaticamente pela tecnologia. Então, não existe nenhum custo de transação para fazer a transferência de um token para o outro, só existe esse depósito na hora de você tokenizar, fazer a criação dos tokens. E existem vários nodes que tocam a rede? Como é que é? O modelo, nesse caso, é bem similar a uma rede, é uma rede pública, né, no caso, então, é uma rede pública, qualquer um pode rodar um node, pode fazer parte da rede, começa a sincronizar e receber todas as informações, submeter transações. Nesse caso, é bem similar à rede do Bitcoin. A gente também tem a nossa solução de redes, que a gente chama de híbridas, né, que é um misto de permissionado com público. Né, nesse caso, a vantagem da rede pública, digamos assim, é um pouco a transparência que ela traz. Não um pouco, não, na verdade, a transparência que ela traz, a confiança que isso dá, porque todo mundo vê todas as transações e tudo que está acontecendo na rede. Eu falo agora sempre, recentemente, esse caso da FTX, a gente viu a importância disso. Né? Então, você ter essa transparência, ao invés de ter soluções fechadas, ter entidades que não são transparentes. Mas a gente entende que algumas empresas, mais do que a transparência, a confidencialidade é mais importante. Né? E para isso a gente tem a nossa solução de redes híbridas, e aí é um pouco diferente da rede pública. Mas o que eu apresentei aqui, eu falei um pouco mais da rede pública, e aí sim qualquer um pode rodar um nó. Hoje, a última vez que eu vi o número, eu acho que estava por volta tinha 61 nós rodando na rede. Né? E são nós que participam, têm um interesse, rodam um caso de uso um pouco diferente de mineração, né? Que são os mineradores. Obrigado.